Opa, então eu li aqui o Kafka e a Marca do Corvo, da escritora paulistana Janete Roças. Ele foi publicado pela primeira vez em 2009 e ganhou essa reedição aqui em 2019. E aí, gente, esse livro trata-se, portanto, de um romance biográfico aqui sobre o escritor austríaco Franz Kafka, que é um dos nomes mais importantes da literatura do século XX, autor de grandes obras como A Metamorfose, O Processo, Na Colônia Penal, O Artista da Fome, enfim, entre outros grandes trabalhos. E aí, o que a Janete Roças tá fazendo aqui é pegar todos esses registros biográficos do Kafka, né, de biografias e diários e cartas, transformando tudo isso então em prosa, em drama, um pouco de ficção também, né, o que vai criar aqui uma narrativa que vai misturar fatos reais com um pouco de imaginação literária, conforme ela mesma vai apontar aqui. Então o resultado é quase como se fosse uma biopic aqui do Kafka. Você sente que tá assistindo a vida dele, e se a vida do Kafka fosse um filme, seria de fato um filme de expressionismo alemão, né, aquele movimento ali dos anos 1910. Mas enfim, gente, antes de mais nada, o Kafka, ele tem essa imagem trágica muito atrelada a ele, porque basicamente todos esses elementos mais difundidos sobre a sua biografia sempre corroboram para essa ideia mais sombria ali a respeito da vida dele, né? Então ele é conhecidamente um escritor que foi atormentado, que morreu muito jovem, ali aos 40 anos, que tinha uma relação muito terrível com o pai, que nunca se casou, que vivia nessa crise entre o trabalho burocrático e o desejo de ser um artista em tempo integral. E aí a gente mesmo vê aqui que o Kafka, ele vivia de fato preso entre essas duas vidas, né? A do operário e a do escritor. Mas, para além desse recorte mais trágico, quando a gente tem um exame mais detalhado aqui da vida do Kafka, ou da vida de qualquer pessoa, né, a gente vê que também não é só isso, ninguém é uma coisa só. Mas enfim, antes de mergulhar um pouco mais aqui sobre como foi essa leitura aqui pra mim, vale lembrar então um pouquinho aqui da biografia do Kafka. Então ele nasceu ali em 1883, em Praga, quando a cidade ainda fazia parte do extinto Império Austro-Húngaro. Ele era de família judia, de língua alemã. Ele cresceu ali entre essas três identidades, né, a alemã, a tcheca e a judaica, e ele falava tcheco também, mas escrevia em alemão. E aí o pai do Kafka, né, o senhor Hermann Kafka, ele era um comerciante judeu muito rígido, muito autoritário, e esse jovem aqui, Franz Kafka, ele era exatamente o oposto disso, né? Ele era muito franzino, muito tímido, muito sensível. Ele perdeu 2 irmãos ainda muito pequeno e acabou crescendo ali cercado por mulheres, né, pela mãe e pelas 3 irmãs mais novas, que viriam a ter destinos assim um tanto trágicos, mas eu vou falar disso mais pra frente. Mas enfim, gente, o que a Janete Roças vai trazer então é esse equilíbrio que é muito fino, que dá o tom aqui dessa formação do Kafka enquanto homem e também enquanto escritor. Então a gente vai ter esse tripé, né, da família, da religião e do país. Ela já vai começar aqui dando um contexto sociocultural de quando o Kafka nasceu ali perto do final do século XIX, um breve histórico também da família ali, do pai, da mãe dele, e vai explorando então logo no começo essa relação muito difícil, para dizer o mínimo, que ele tinha com o pai, uma relação que o próprio Kafka vai descrever anos mais tarde ali na sua famosa obra Carta ao Pai, né? Uma relação que foi difícil literalmente desde o nascimento dele. O que acontece é que o Kafka foi o segundo filho aqui do casal Kafka, né? Eles já haviam tido um menino antes, só que ele morreu ainda bebê, e aí depois do Kafka nasceu também outro menino que também veio a falecer ali nos primeiros dias de vida. E aí o pai ali do Kafka, né, o senhor Hermann, ele rejeitou o Kafka desde o nascimento. Ele considerava aquele menino, né, como uma falha mesmo, e ele deixava isso muito claro. E aí ele tinha esperança também de que a esposa daria outro herdeiro masculino para ele depois aqui do Kafka, né? Só que isso não aconteceu. Depois daquilo, ela só teve meninas, mais 3 meninas, né? Então o Kafka aqui, ele foi o irmão mais velho de 3 mulheres. E aí, desde o menino, ele não correspondia a essas expectativas ali do Hermann, por ele ser, mais uma vez, muito franzino, muito retraído, muito frágil, muito sensível também, né? Que faria mais tarde se transformar nesse jovem e nesse adulto também, que sempre vivia ali entre o medo e a culpa e também a introspecção em relação ali ao próprio pai. Mas o que é legal também nesse livro, que eu achei, é que ele não cai necessariamente nesse clichê do gênio atormentado, né? Porque ela vai mostrar um Kafka que também era divertido, que era romântico, até meio sacana às vezes, um homem de fases. O Kafka, de fato, era muito metódico, ele era extremamente comprometido ali com a escrita desde jovem, e ele vai dizer em certo momento que a literatura
era o grande motivo da sua vida. Não lembro se ele fala exatamente essas palavras, mas é nesse sentido aí. Outro ponto importante aqui é a relação do Kafka com o judaísmo, porque apesar de vir de uma família judia muito tradicional, só mais tarde que o Kafka vai começar a se aproximar de fato dessa cultura, né? A gente vê que nos primeiros anos ele meio que rejeita aquilo, só que a partir da experiência dele com a trupe ali de teatro Yiddish, ele vai começar a criar interesse por essa cultura, ele vai aprender Yiddish, ele vai se encantar então com essa tradição. E o Kafka, além de tudo, ele também era um grande discípulo do Nietzsche, né? Então ele realmente se identificava ali com um pensamento ali do Nietzsche, com aquela visão de mundo mais trágica, mais nihilista, com aquela sensação de estar sempre à margem das estruturas sociais, né? Eles eram contemporâneos. O Nietzsche viria a falecer quando o Kafka era mais ou menos ali um adolescente, né? Então a gente via que desde jovem o Kafka era um cara que pensava constantemente ali sobre o sentido da vida, ele tinha essa veia mais melancólica mesmo, e alguns amigos dele até tiravam sarro dele por essa admiração pelo Nietzsche, né? É muito engraçado. E aí durante esses anos de formação aqui do Kafka, ele estuda direito ali na Universidade de Praga, onde ele se forma em 1906, ele chega até a estagiar em alguns tribunais, ele chega a advogar por um certo período de tempo, mas só que desde o começo ele odiava aquilo. O pai dele, né, o Hermann Kafka, ele tinha uma loja ali de artigos de luxo, ele tentou fazer com que o Kafka cuidasse ali do depósito da família, né, só que aquilo foi um desastre total, porque o Kafka detestava aquele trabalho, ele se sentia muito mal, muito enclausulado, muito sufocado, e aí a mãe dele acaba intercedendo para que o pai o dispense daquele cargo, né, porque o Kafka estava literalmente tendo ideações suicidas mesmo. E aí a grande virada aqui para ele vai ser quando ele consegue um emprego ali em uma companhia de seguros de acidente de trabalho, né, lá em 1908. E a ironia é que o Kafka, ele se destacava muito nesse trabalho mais burocrático aqui dele, né, um trabalho que ele tanto odiava. Então ele era famoso ali pelos relatórios dele, que eram muito precisos, muito bem escritos. Ele rapidamente ganhou essa reputação de ser muito eficiente ali na empresa. E é importante mencionar isso porque esse contraste entre ser um excelente funcionário público e ser um artista, um escritor um tanto atormentado, né, de fato é uma das questões muito centrais aqui na vida do Kafka, o que a Janete Rossas também vai explorar muito bem aqui. E aí outro ponto forte dessa narrativa é justamente também a relação do Kafka com as mulheres, que também vai ser muito importante, que foi também muito complexa ali ao resto da vida dele. Então o Kafka, ele teve 3 grandes relacionamentos aqui que marcaram profundamente a sua trajetória e que aconteceram em dinâmicas muito diferentes. A gente vai ter aqui primeiro a Felice Bauer, com quem ele se envolve ali por correspondência por volta de 1912. Eles chegaram a ficar noivos 2 vezes, mas o relacionamento era um vai e volta assim, gente, sem fim. Então era muita carta, muitos desencontros, muitas indecisões. O Kafka literalmente cozinhou aqui essa moça. Ora ele se mostrava mais apaixonado, ora ele se mostrava mais arredio e mais arrependido. Enfim, ele mesmo acabava sabotando aqui a relação. E aí a Felice, de fato, ela foi uma figura muito fundamental aqui na vida do Kafka, e foi durante a relação ali com ela que ele veio a escrever O Processo, né, que é uma das suas obras mais importantes. Aí depois dessa moça a gente tem a Milena Jesenka, que foi a jornalista e tradutora tcheca, que foi a primeira a traduzir aqui os textos do Kafka para o tcheco, inclusive foi assim que eles se conheceram. Então isso rolou mais ou menos ali em volta de 1920, a relação deles foi bem intensa, embora também muito platônica, foi um amor assim mais intelectual, de admiração mútua. A Milena era casada na época, aí o romance acabou não vingando mesmo, mas a gente vê que ela foi de fato uma das figuras com quem o Kafka mais teve uma afinidade intelectual aqui na vida, né? A Milena, aliás, ela também teve um destino bem trágico. Ela veio a morrer ali num campo de concentração em 1944, justamente por ajudar judeus ali durante a guerra. E aí, gente, continuando aqui, para finalizar esses relacionamentos aqui do nosso amigo, a gente tem aqui talvez seja a figura mais importante aqui na vida do Kafka, que foi a Dora Diamond, que foi a relação mais romântica e também a que mais vingou aqui entre todas. Ela foi a mulher que acompanhou o Kafka até a vida dele, embora a relação dos dois tenha sido muito breve. Então eles se conheceram ali em 1923, quando ele já estava bastante doente ali de tuberculose, a doença que viria a matá-lo. A Dora era uma atriz alemã, judia, né, ali de Berlim. Ela era 20 anos mais nova que o Kafka. E aí, eventualmente, os dois vão morar juntos ali em Berlim, o que foi um dos períodos mais felizes aqui na vida do Kafka, se não o mais feliz, né? Foi o relacionamento mais estável e mais afetuoso que ele teve aqui de fato. Os dois não chegaram a se casar, mas mesmo assim eles foram morar juntos e a Dora o acompanhou ali até o sanatório
sanatório quando a doença dele se agravou ainda mais, né? Ela cuidou dele ali nos últimos dias e foi ela quem preservou também boa parte dos manuscritos aqui do Kafka depois da morte dele, alguns dos quais desses manuscritos foram apreendidos ali depois pela Gestapo. Então a gente vê que esse amor foi uma espécie aqui de redenção aqui pro Kafka, né? E aí, já que eu falei de manuscritos, não tem como não mencionar então o grande amigo aqui do Kafka, que foi o Max Brod. O Max Brod, ele é o verdadeiro herói aqui para nós, kafkanianos, porque foi ele que ignorou o pedido ali do Kafka de destruir todos os seus escritos depois da sua morte, né? E então foi por causa ali do Max Brod que hoje a gente conhece todos esses trabalhos aqui do nosso amigo. Os dois se conheceram ali na Universidade de Praga, quando eles ainda eram estudantes de direito e se tornaram muito separáveis, o que é interessante porque o Max Brod, ele era bem mais expansivo, bem mais sociável, bem mais otimista, o que era o extremo oposto aqui do Kafka, e talvez seja por isso que a amizade deles também tenha funcionado também, né? Os opostos se atraem. E aí o Brod, ele era uma espécie também de ponte entre o Kafka e o mundo, né? Ele incentivava ali muito o Kafka a publicar, ele lia os seus rascunhos, e acima de tudo ele acreditava profundamente no talento aqui do amigo dele, né? Então desde o começo ele cantava essa bola do grande escritor que o Kafka era, da qualidade universal que ele tinha. Ele dizia isso pro Kafka o tempo inteiro. O Kafka até era meio esquivo em relação a isso, mas eu acho que ele era meio sonso também, gente. Ele sabia que ele era bom. Enfim, é bonito também ver como essa amizade aqui é retratada, né? Não só por aquela parceria intelectual, mas também essa relação de muita lealdade e também de muito afeto genuíno. E aí, gente, outra coisa que eu quero mencionar é justamente esse título aqui, né? Kafka e a Marca do Corvo. O que acontece, então, é que Kafka, entre outras coisas, também pode significar corvo em tcheco. E além disso, a gente sabe que esse é um bicho que tem essa fama de representar um mau presságio, né? Mas isso também é muito divergente, porque eu lembro que eu tô lendo a Bíblia, né? E eu lembro de uma passagem de como os corvos também são bem quistos além da Bíblia. A gente vai ter principalmente ali um episódio do profeta Elias, se eu não me engano, que foi alimentado por corvos, amando de Deus, quando ele se refugiou ali numa caverna. Enfim, gente, os corvos não são tão ruins assim, não. Mas voltando aqui então, a ideia do corvo também vai representar essa relação muito complicada aqui do Kafka com o pai. Gente, de fato, essa relação dita muita coisa aqui, para não dizer quase tudo sobre o Kafka. Pra quem tem daddy shoes, vai estar comigo nessa, vai entender aqui o Kafka. E vem também aqui, gente, o final, né? O final dessa trajetória tão breve aqui do Kafka. É como eu mencionei, o Kafka contraiu tuberculose, a doença vai avançando cada vez mais, vai atingir ali a garganta dele, o que impede até de se alimentar e de falar. Ele se interna ali num sanatório e ele acaba sendo cuidado nesses últimos dias ali pela Dora, com quem ele estava, né? E aí, gente, a cena de morte dele aqui, que como vai ser descrita, é muito delicada, é muito devastadora também, é bem triste. E o Max Brod também estava lá, né, nos últimos momentos aqui do amigo. Agora, falando sobre esse formato biográfico aqui do livro, eu achei muito interessante o que a Janete Rosa está fazendo aqui, né? Porque é um texto que tem um ritmo que vai variar um pouco. Em alguns momentos ele é mais sumarizado, onde a gente tem essa narrativa corrida de acontecimentos, mas em outros ele vai dramatizar cenas chaves aqui da vida do Kafka, né? Especialmente ali da infância e da juventude. E também ela vai dramatizar anedotas. A gente vai ter aqui um dos episódios mais pro final aqui da história, né? Que me chamou muita atenção, que foi o da boneca viajante, que é uma história real. Se eu não me engano, ela foi relatada ali pela Dora, né? Que segundo ela, o Kafka teria encontrado uma menininha ali chorando num parque, porque ela havia perdido a boneca. E aí, para consolar aquela menininha, o Kafka começou a escrever cartas fingindo ser a própria boneca ali da menina, contando as suas aventuras pelo mundo, contando por que ela teve que abandonar aquela menininha. E eu achei assim tão fofinho, porque realmente vai mostrar um lado mais terno, um lado até inesperado aqui do Kafka, né? E faz a gente também imaginar que ele teria sido talvez um grande pai, né? Ao contrário do que ele teve. Mas voltando então a essa estrutura aqui que a gente vai encontrar nesse romance biográfico, né? Os diálogos também, dá pra perceber que muitos deles foram inspirados ou até extraídos mesmo de cartas e de correspondências ali reais entre o Kafka e os seus. Essas falas aqui do livro, dos personagens, eles têm realmente essa qualidade de missiva. E aí, gente, é importante dizer também outra coisa, porque quando eu falo dessa dimensão imaginativa que eu mencionei no começo, né? Não é que a autora aqui esteja inventando fatos sobre o Kafka ou distorcendo a biografia dele, né? O que eu tô querendo dizer é que realmente ela dá um tempero literário aqui para essas passagens mais conhecidas da vida do nosso amigo. Depois de tudo isso, depois ali da morte do Kafka, né? A gente vai ter também um epílogo aqui que foi devastador para mim. Eu realmente não estava preparado para isso, porque a Janete Roças vai nos contar o destino da família Kafka após a morte aqui do nosso amigo, né? Então ele morreu ali mais uma vez em 1924.
poucos anos depois, a gente sabe que aconteceu a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. As 3 irmãs aqui do Kafka, a Ellie, a Vale e a Otla, elas acabaram morrendo em campos de concentração. Os pais do Kafka já haviam falecido pouco antes da guerra. E aí a Otla, que era a irmã caçula e também a que era mais próxima aqui do Kafka, né, ela havia se casado anos antes com um homem cristão, contra a vontade do pai, é claro, né, que era um judeu ali, raiz. E aí quando ela foi capturada durante a guerra, tem um momento que ela vai escolher ali acompanhar um trem que tá cheio de crianças judias que estão indo rumo ao campo de extermínio, né? Então ela escolhe acompanhar esse trem mesmo sem precisar. Ela sabia o destino daquele trem, ela sabia o que aconteceria com aquelas crianças e mesmo assim ela escolheu acompanhar ali os meninos, né, para dar um consolo, porque eles estavam com muito medo. Enfim, gente, isso acabou comigo. É muito triste mesmo o destino aqui das irmãs do Kafka. Outra curiosidade que a Jeanette Roças vai trazer aqui vai ser justamente como que o Kafka se tornou esse ícone literário depois da sua morte, né? Só lembrando que durante a vida dele, ele chegou a ser publicado, mas ele nunca foi muito conhecido, nunca foi muito difundido. Ele tinha umas reviews aqui e ali, mas enfim, nada muito grande. Quem mudou justamente isso foi o Max Brod, que para além de publicar póstumamente as suas obras, era um grande divulgador ali do seu amigo, né? E aí no Brasil, um dos grandes responsáveis por essa fama do Kafka foi justamente o crítico literário Otto Maria Carpo, o grande Carpo, né, que trouxe para cá pro Brasil a primeira edição publicada do Processo, né? Um exemplar da primeira edição publicada ali do Processo, né? Um exemplar que ele encontrou ali meio que por acaso quando ele estava ali na Alemanha ou na Áustria, não me lembro muito bem, mas enfim, o negócio estava pegando um mofo mesmo, só lembrando que levou alguns anos pro Kafka atingir esse status que ele tem hoje, né? Ali ao longo do século XX, depois da morte dele. E aí, essa mesma edição, trazida aqui pelo Carpo, inclusive hoje se encontra ali na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, aqui em São Paulo. Então a gente tem um dos poucos exemplares existentes da primeira edição publicada aqui do Processo. Deixa eu mostrar só uma fotinha aqui rapidinho. Aliás, aproveitando que eu tô mostrando as fotos, esse livro, ele é todo ilustrado por fotografias e tudo mais. Eu vou mostrar aqui algumas pra vocês. Então a gente tem o Kafka criança. Aqui, bonitinho. Além de fotos, a gente tem vários outros registros, como o convite do Bar Mitzvah aqui do Kafka em 1896. Ele aqui com a irmã caçula dele, a Otla. Ele com a primeira noiva dele, a Feliz. Enfim, gente, são várias e várias fotos. Deixa eu mostrar só a última aqui, que é a última fotografia do Kafka, que é justamente a foto de passaporte dele, tirada ali por volta de 1923, 1924. Olha aqui. Então é isso, gente. Eu gostei bastante aqui do Kafka e a Marca do Corvo. Ele não chega a se aprofundar em muita coisa, mas ele é uma leitura introdutória, né? Pra quem quer conhecer mais aqui do nosso amigo, ainda mais nesse formato tão peculiar que é um romance biográfico, né? E eu gosto também como ele desconstrói e ao mesmo tempo solidifica essa ideia do Kafka enquanto um mito, né? Então é um cara que viveu pouco, mas teve uma vida e tanto. E realmente, tudo na história do Kafka tem um quê de melancolia, tem um quê também de mau presságio, mas para além de enxergar de forma trágica que é a vida dele, né? Para além de enxergar apenas pontos de intersecção entre a vida dele e a obra dele, a gente vê que no final das contas, né, o ser humano é sempre mais do que um ou dois adjetivos que a gente atribui, né? Enfim, gostei bastante. Fica aqui a recomendação também. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Me conta aqui se você conhece essa biografia ou se você já leu alguma outra biografia do Kafka, qual o seu livro favorito dele, né? Eu tô pensando também em voltar aqui a ler o Kafka para falar sobre ele no canal. A leitura desse livro me deixou com muita vontade. É isso então, gente. Muito obrigado por assistir. Um abraço e até a próxima.